Bom dia a todos, meu nome é Ronaldo, sou ministro da Igreja Anglicana Ortodoxa no Brasil e estou fazendo esse vídeo para responder a uma dúvida do meu irmão Carlos, lá de Menong, Angola, África. Tá? Ele fez a seguinte pergunta: existe a mentira do bem ou para o bem, ou uma mentira que seja boa, ou uma mentira que seja justificável, né? Essa, acredito que não é a dúvida somente do Carlos, mas é a dúvida de muitos cristãos. Mas antes eu gostaria de orar com você para que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos oriente, né, para que possamos refletir a respeito disso na sua palavra. Meu Deus, meu Pai, Senhor Espírito Santo, ilumina, Senhor, a minha vida, a minha mente, o meu coração, que as palavras de minha boca sejam agradáveis a Ti e também o meditar do meu coração, Deus meu e rocha minha. Senhor, fala aos corações, às mentes que estão com dúvidas, Senhor, e que, como o Senhor é luz, também a nossa mente, o nosso coração estejam em luz, conscientes, cônscios da Tua palavra, da Tua verdade, Senhor. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, gostaria de explanar alguns versículos bíblicos a respeito de mentira e a respeito da verdade. Gostaria de começar por Êxodo 20:16, que é o 9º mandamento, que diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Em Gênesis capítulo 3, versos de 4 a 5, diz assim: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. João 14, verso 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Bom, o contexto que me foi perguntado seria o seguinte: e se uma pessoa mentir para escapar de uma perseguição, de uma ameaça de morte, porque ela é cristã e está sendo perseguida em um estado, em uma nação onde o evangelho não é aceito, e nessa situação de grande perigo, de grande angústia, de risco à própria vida, de risco de ser torturado, e se a pessoa mentir, essa mentira, ela é justificável, né? Ou existe uma mentira que seja justificável? Essa que foi a pergunta, o contexto da pergunta. Mas aqui nós temos que observar o nosso coração. Temos que observar que o coração humano, ele é corrupto e enganoso mais do que todas as coisas. Jeremias 17:9. Aqui existe uma estratégia pecaminosa do coração humano, que é criar questionamentos em contextos extremos para, entendo-se a resposta desejada, essa resposta será usada ou será retroagida para situações menos extremas. Aqui está uma estratégia enganosa do nosso coração, que é criar situações extremas para dar a resposta que nós queremos ter, para no futuro ou em seguinte, em posterior, aplicar essa resposta a situações não extremas, né? Então, a resposta seria, com relação à pessoa que está em extremo perigo, em situação de grande risco de vida porque é cristã ou porque tem pregado a verdade, é válido mentir? Não. A palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, eles não podem ser relativizados pelos conceitos humanos ou pelas circunstâncias temporais que nós estamos vivendo. Então, Deus não relativiza seus mandamentos, nem os coloca sob critérios humanos, nem tampouco relativiza a sua verdade. Um exemplo seria quando
está lá em Samuel, 2 Samuel, quando diz: quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Havia um mandamento do Senhor que não era qualquer pessoa que poderia tocar na arca de Deus. Uzá não era uma dessas pessoas que poderia tocar na arca, né? Ele estava na grande maioria que não poderia tocar. Apenas os sacerdotes escolhidos poderiam tocar na arca de Deus. Ele, vendo que a arca iria tombar porque os bois que conduziam aquela carroça tropeçaram, ele estende a sua mão para segurar a arca. Ou seja, ele faz um juízo de que é melhor segurar a arca para que ela não caia, não se quebre, e ele diminui a importância do mandamento de Deus, e ele toca na arca. Como consequência, Deus o mata, né? A palavra diz que a ira de Deus se acendeu contra Uzá, e ali o Senhor o matou, o feriu de morte, né? Tanto que o rei Davi se entristece bastante e deixa de conduzir a arca até Jerusalém, tá? Então, nós não podemos relativizar, isso é uma demonstração, parece que Deus foi muito severo com Uzá, mas o que Deus quer mostrar, o que Deus quer nos ensinar, é que Ele não relativiza os seus mandamentos com base nas circunstâncias que nós estamos vivendo, ou com base no nosso juízo do que é mais importante naquele momento, que foi o que Uzá fez. Ele julgou que naquele momento era mais importante segurar a arca do que obedecer a Deus, do que obedecer ao mandamento do Senhor, tá? No entanto, isso não deve ser usado para fins legalistas e sem misericórdia. Nós somos fracos e medrosos, e por isso muitas vezes mentimos por covardia. Para aqueles que pecaram contra a verdade, mas se arrependeram, ainda existe a graça, a misericórdia e o perdão. Então nós temos que entender que não existe relativização da verdade e dos mandamentos do Senhor. A verdade é verdade, a mentira é mentira, tá? Então a verdade, ela tem que ser sempre a verdade. Então a verdade, ela é sempre boa e a mentira é sempre ruim. No entanto, com relação àqueles que pecaram, aqueles que mentiram numa situação de perigo, que mentiram por medo, por covardia, nós não devemos usar este princípio como um princípio de julgamento na vida dessa pessoa, tá? Isso com relação, quero citar aqui um exemplo histórico, com a perseguição de Diocleciano a partir de 303, os cristãos foram obrigados a prestar culto aos deuses romanos e a entregar as Sagradas Escrituras. Os que prestaram culto aos deuses romanos, ou seja, negaram a fé, praticaram a idolatria por imposição do Império Romano, esses foram chamados de lapsi, que significa caídos, né? E o bispo de Cartago, Donato, em 313, invalida o sacerdócio dessas pessoas, principalmente dos clérigos, invalida o sacerdócio das pessoas, dos clérigos, né, que haviam cometido esse pecado, e inviabiliza também o batismo, por exemplo, daqueles que foram batizados por esses lapses, por esses cristãos que negaram a Cristo e praticaram cultos aos deuses romanos, né? Mas posteriormente a igreja entende que isso é uma heresia, que o donatismo, foi chamado de donatismo, é uma heresia. Então nós não temos que nos tornar juízes daqueles que porventura mentiram por falta de caráter ou por falta de coragem, tá? Tendo arrependimento nestes cristãos, nestes irmãos, há para eles graça, misericórdia e perdão. Mas com relação a nós mesmos, nós temos que ser invariáveis nos mandamentos de Deus e aplicar os mandamentos de Deus a nós com severidade. Então, como disse Calvino, toda verdade é verdade de Deus e toda mentira é mentira do diabo. Isso aqui é um acréscimo meu. Toda mentira é mentira do diabo. Toda verdade é verdade de Deus. Então, existe
mentira para o bem seja uma mentira que seja justificável? Não. Toda mentira provém do diabo. Toda verdade provém de Deus. Deus é a verdade. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Quando nós mentimos, nós estamos negando a verdade. Portanto, estamos negando a Cristo. Portanto, não há mentira do bem, não há mentira que seja justificável. Tá? Então, Jesus disse o seguinte, que nós não devemos temer os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Devemos antes temer aquele que faz perecer no inferno, tanto o corpo como a alma. Ou seja, nós não devemos negar a verdade e mentir por temor de perder a nossa própria vida. Nós temos que ter o temor de perder a nossa alma e o nosso corpo, fazendo com que eles vão para o inferno. Então Jesus disse, olha, não temam os homens que podem matar o corpo e não podem matar a alma. Temam a Deus, que pode tanto matar o corpo como a alma e os enviá-los para o inferno. Então o nosso temor deve ser com relação a Deus, porque Deus sim pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então a Deus nós devemos temer, a Deus devemos ter temor e sempre praticar a verdade e nunca dar lugar à mentira, porque os mentirosos são filhos do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Então, respondendo a este irmão, existe mentira que seja boa? Não. Só existe a verdade. E nós devemos estar na verdade, que é Cristo Jesus. Mesmo que isso represente um risco às nossas vidas. Mesmo que isso represente um martírio, uma morte, por confessarmos a Cristo. Tá ok? Então essa é um pequeno estudo, uma pequena reflexão sobre essa questão de há mentira boa, há mentira que seja justificável? A resposta é não. Sempre devemos falar a verdade. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine e que o Senhor faça a luz dele resplandecer sobre a sua vida, em nome de Jesus.